Primeiro, eu acho que é muito importante saber que a pandemia do Covid-19 apenas acelerou certas tendências que vimos antes e que, na verdade, discutimos esse ano em Davos, como a falta de inclusão, a falta de prestar atenção suficiente ao ambiente. Então, o que veremos agora é a aceleração de tais tendências e, é claro, uma oportunidade única de resetar a nossa agenda global. Nós temos uma escolha: continuar passivos, que nos levará à amplificação de muitas das tendências que vemos hoje, polarização, nacionalismo, racismo e, finalmente, o aumento da inquietação social e conflitos. Mas nós temos outra escolha. Podemos criar um novo contrato social, particularmente integrado à próxima geração. Nós podemos mudar nosso comportamento para estarmos em harmonia com a natureza novamente. E podemos nos certificar que as tecnologias da quarta revolução industrial são melhores utilizadas para nos fornecer vidas melhores. Em resumo, nós precisamos de um grande reset. 43 pessoas seriamente ou criticamente doentes, 1% dos casos de toda a Austrália, 43. E para 221 mortes e 43 pessoas atualmente graves, uma população nacional de 25 milhões de pessoas, por que nós enchemos a Austrália com medo e alarmismo? As consequências do bem-estar pessoal, viabilidade de negócios, a economia nacional e saúde mental, as consequências vão bem além do que poderia ser descrito como gerenciamento responsável da situação. 75 anos atrás, países e pessoas se uniram para formar a ordem global pós-guerra. O que nos trouxe décadas de paz, aumentou a cooperação global e prosperidade para centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, a crise do Covid-19 nos mostrou que nossos velhos sistemas não são mais adequados para o século XXI. Ele expôs a falta fundamental de coesão social, justiça, inclusão e igualdade. Agora é um momento histórico no tempo. Não apenas para combater o coronavírus, mas para formar o sistema. Sabe, às vezes quando nos questionamos sobre a ideologia de grupos diferentes e contextos políticos em nossa cultura, podemos ficar presos nas teias do que eles acreditam e dizem. E mesmo quando eles dizem coisas que não fazem nenhum sentido, ou são até mesmo declarações absurdas que são apenas vastas banalidades, e dizemos como uma pessoa inteligente pode fazer esse tipo de declaração. E a resposta é muito simples. Não é sobre ideologia, não é sobre princípios, não é sobre o que eles acreditam em qualquer coisa em particular, a não ser o que vem como meio pelo qual podem ampliar o seu próprio poder. Uma enfermeira registrada há mais de 30 anos escreveu para mim para dizer em desespero que isso é terrorismo do governo. Terrorismo médico e terrorismo mediático. Eles estão preocupados genuinamente e legitimamente. Aos vitorianos foi dito que eles podem encarar restrições até o Natal. Você não está prestes a mergulhar numa cova se você testar positivo, e aqui estamos nós. 6 meses depois, sendo dito que teremos que escalar uma montanha econômica. Nós não criamos a montanha, isso foi criado por políticos e burocratas que não perderam um centavo. E agora, o Tesouro Nacional nos diz que estamos diante de um conjunto exorbitante de números. Exorbitante de fato. Um déficit de orçamento de uns 300 bilhões de dívida bruta, seguindo para 1 trilhão. E é o suficiente para fazê-lo vomitar. Quando eu escuto um cristão dizer que não devemos nos envolver em políticas, me pergunto se é porque eles realmente não entendem a definição da palavra. Política significa atividades associadas com a governança do país. Políticas partidárias, esse não é o problema, porque políticas partidárias presumem que há os de chapéu branco e do chapéu preto, que tem os caras bons e tem os caras maus. Mas às vezes, as linhas entre a luz e a escuridão são tão claras. Às vezes as coisas são tão claras quando elas são certas ou erradas, se são verdades ou mentiras, que para você se sentar e não ter uma opinião, é uma abdicação horrível da autoridade moral e da responsabilidade. Quando nós olhamos para a igreja evangélica na Alemanha, ou a igreja católica na Alemanha durante a Guerra Mundial, ou 1936, quando Hitler subiu ao poder,
E a visão predominante entre os pastores e padres era: só precisamos respeitar a autoridade e não dizer nada. E enquanto os trens de carga eram preenchidos de judeus enviados para os campos de concentração, eles fingiram que não sabiam o que estava acontecendo. Mas os historiadores deixaram claro, nitidamente provaram que eles sabiam. Eles sabiam. Mas dizer alguma coisa seria arriscar sua própria segurança, a sua própria proteção. Salvar vidas deveria ou não deveria ter procedência sobre preservar a economia? Quem está preocupado com os jovens de 15 a 24 anos? O governador do Banco de Reserva, Philip Lowe, corretamente disse que os jovens, desproporcionalmente, arcaram com a perda de empregos e pressões associadas à saúde mental. Qual é o custo disso para a nação? Nós temos 625 mil mortes por coronavírus ao redor do mundo até hoje. Mas as mortes até então, esse ano, por doenças transmissíveis ao redor do mundo, são 7,2 milhões. As mortes por câncer são 4,5 milhões. As mortes causadas por tabagismo são 2,7 milhões. Nós temos na Austrália 172 pessoas no hospital, 165 em Vitória. Nós temos 42 na terapia intensiva, 40 deles em Victoria. Isso é uma pandemia ou um exercício de grave irresponsabilidade do governo vitoriano? Mas lá atrás, em abril, eu trouxe a atenção aos comentários do professor John Ioannidis, professor de Medicina, Epidemiologia e Saúde Populacional da Escola de Medicina da Universidade de Stanford. Será que ele saberia alguma coisa? Ele deu um parecer bem cedo e eu cito: se não soubéssemos sobre o novo vírus existente e não tivéssemos checado indivíduos com testes PCR, o número total de mortes por doença tipo gripe não pareceria incomum esse ano. No máximo, nós poderíamos ter notado casualmente que a gripe essa temporada pareceria um pouco pior do que a normal. A cobertura da mídia, ele escreveu, seria menos do que um jogo da NBA entre os dois times mais indiferentes. Se as coisas desenrolarem do modo que sente que vai desenrolar, o Covid-19 será a menor de nossas preocupações. O professor James Allen é um professor de direito canadense-australiano. Ele é professor Garrett de direito na Universidade de Queensland. Ele escreveu recentemente que nada mudou sua mente desde que ele fez comentários antecipados em abril. Cito: o que eu disse naquela época vou repetir agora. Em uma década, olhando para trás, isso será visto como o maior fiasco colossal da política pública do século. E se referindo à fórmula seguida por, abre aspas, virtualmente todos os governos ocidentais, ele disse que você terá, abre aspas, alguma combinação do seguinte: encerramento de empresas, o complexo da política burocrática considerando não essenciais, tolerar incursões extraordinárias nas liberdades civis das pessoas, não confiar em cidadãos comuns, mas tornar a política num braço de Estado paternista, confinar enormes pedaços da economia produtiva. E agora ele diz, fazê-los pagar por todo tipo de pessoas para não fazerem nada sem ter nenhuma rota plausível e politicamente aceitável para fora desta situação. E ao fazer isso tudo, se torna o governo que mais gasta virtualmente em todos os tempos. Mas essa é a questão toda. Nós entendemos que se eu receber esse pagamento, há uma obrigação. E mesmo quando nós pensamos em coisas como renda universal, renda para todas as pessoas, em outras palavras, o governo se certifica de que todos tenham uma renda padrão mínima. E o que essencialmente fizemos neste momento? Nós demos para eles o controle total das nossas vidas. Eles agora nos possuem. Acredito que os tempos que virão serão radicalmente diferentes dos tempos que experimentamos até agora em nossas vidas, embora semelhantes a muitos outros tempos da história. Acredito nisso porque, há cerca de 18 meses, empreendi um estudo das subidas e descidas dos impérios, suas moedas de reserva e seus mercados, motivado por ter visto uma série de desenvolvimentos incomuns que não tinham acontecido antes em minha vida, mas que eu sabia ocorrerá inúmeras vezes na história. Mais importante, eu estava vendo a confluência de, primeiro,
altos níveis de endividamento e taxas de juros extremamente baixas, o que limita os poderes dos bancos centrais para estimular a economia. Segundo, grandes lacunas de riqueza e divisões políticas dentro dos países, o que leva a um aumento de conflitos sociais e políticos. E terceiro, uma potência mundial em ascensão, China, desafiando a potência mundial existente, os Estados Unidos, o que causa conflito externo. A época análoga mais recente foi o período de 1930 a 1945. Isso foi muito preocupante para mim. Ao estudar a história, podemos ver que reverter uma potência em declínio é muito difícil, porque isso requer desfazer muito do que já foi feito. Por exemplo, levar as finanças a um ponto em que os gastos são maiores do que os ganhos e os ativos maiores do que os passivos só pode ser revertido trabalhando mais ou consumindo menos, o que não é fácil. E você não pode deixar de se perguntar se isso é apenas sobre saúde ou tem uma grande dinâmica política crescendo na coisa toda. Nós vivemos em termos estranhos onde libertamos prisioneiros e prendemos pastores. É doido. Mas diante de abuso de poder nós precisamos tanto de oração. E assim como Deus nos guia a agir como seja necessário. E chega o momento de simplesmente dizer: nós não vamos permitir que substitua o que nós acreditamos ser os mandatos de nossa fé. 77% dos americanos hoje têm medo de expressar suas opiniões sobre política, religião ou qualquer outra coisa dessa natureza. Porque eles têm medo de serem demitidos ou censurados, ou que serão atacados por trolls na internet ou outras pessoas que amam fazer esse tipo de coisa. Serem rejeitados pelos colegas de trabalho. E você encontra a terrível situação onde nos tornamos temerosos de olharmos para algo que está totalmente errado e dizer: isso está errado. Veja, eu acho que Deus deseja que sua igreja seja uma voz moral junto da nação. Que nós devemos ser o que estão denunciando intolerância, injustiça, imoralidade, opressão. Essa é a função da igreja, muitas vezes, de ser uma voz moral ou ser uma consciência numa cultura. E que nós, por falarmos e sermos ousados na nossa fé, nós realmente possamos estancar a corrente predominante que está lá fora, porque muitas vezes malfeitores não estão preparados para serem desafiados, principalmente por pessoas que são inabaláveis em sua fé. As mortes pelo corona constam sim em qualquer cálculo, mas as mortes causadas pelo confinamento, suicídios, mais cânceres por causa de menos exames, toda a devastação do terceiro mundo pela ruína da economia global, mortes pela ruína econômica aqui, elas não contam? O professor de direito James Allen disse: na minha visão, os políticos deveriam estar considerando cortes de pagamentos agora. Idem para os funcionários públicos, idem para a ABC. E ele diz que os cortes dos pagamentos devem permanecer até retornarmos às taxas normais de desemprego e estarmos pagando as dívidas. Ou, como eu disse, até eles tratarem satisfatoriamente a calamidade que eles criaram. O que você acha? Eu vou te dizer o que você estaria no direito de pensar. Com protestos militantes nas ruas, monumentos e estátuas sendo derrubadas, liberdade de expressão sendo destruída, pessoas amedrontadas de se pronunciar, pitbulls humanos rosnando enlouquecidos, aterrorizando as pessoas. Metáfora para tudo isso e agora um vírus, arrancando as tripas da economia. Você teria o direito de pensar que há uma agenda por aí, compreensivelmente determinada a destruir a sociedade ocidental, como a conhecemos. As this morning confirmed, and that's just the way it is. In New South Wales has come from Victoria. This is a world pandemic. It's a 1 in 100 year event. So you can expect that we will have transmission from time to time, and that's just the way it is. We've got to accept that this is the new world order. We've got to accept that this is the new world order. The new world order. The new world order.
This is the new world order. The new world order. The new world order.